Boa noite a todos, sejam bem-vindos, sintam-se todos abraçados, acolhidos, amparados, amados nessa casa de oração. Aqui estamos todos juntos, buscando a luz, o amor, o entendimento. E que bom que estamos aqui. Então eu convido a todos que quiserem fechar os olhos do corpo físico, para nós fazermos uma prece inicial, pensando em Jesus. Senhor Jesus, Mestre amigo, em meio às confusões do dia, acalma os nossos passos, dando-nos tranquilidade, retirando a tensão de nossos músculos e nervos, com a música tranquilizadora que vem do burburinho das águas que correm mansamente nos rios. Acalma nossos passos, Senhor, para que mesmo em meio aos ruídos do dia a dia, em meio às lutas e às alegrias, em meio aos cansaços, possamos sentir a Tua presença constante em nosso coração, em nossa vida. Auxilia-nos, Senhor, através de Teus mensageiros de luz, a compreendermos Teus ensinamentos, a colocá-los em prática e a compreendermos nossos irmãos sempre mais. Te agradecemos, Mestre, pelo dia de hoje, por nossa família, pelo nosso trabalho, pelos nossos amigos e, sobretudo, pela Tua presença em nossas vidas. E assim, Mestre Jesus, em Teu nome e com a permissão de nosso Pai, iniciamos mais uma doutrinária. Permaneça conosco, Mestre. Muito obrigada, que assim seja. Então, para começar, eu trago uma mensagem do livrinho Pai Nosso, ditado por Meimei a Chico Xavier, e diz assim: o alimento espiritual. O professor lutava na escola com um grande problema. Os alunos começaram a ler muitas histórias de homens maus, de roubos e de crimes, e passaram a viver em plena insubordinação. Queriam imitar aventureiros e malfeitores, e em razão disso, na escola e em casa, apresentavam péssimo comportamento. Alguns pronunciavam palavrões, julgando-se bem educados, e outros se entregavam a brinquedos de mau gosto, acreditando que assim mostravam superioridade e inteligência. Esqueciam-se dos bons livros, zombavam dos bons conselhos. O professor, em vista disso, certo dia, reuniu todas as classes para a merenda costumeira, apresentando uma surpresa esquisita. Os pratos estavam cheios de coisas impróprias, tais como pães envolvidos em lama, doces com batatas podres, pedaços de maçãs com tomates deteriorados e geleias misturadas com fel e pimenta. Os meninos, revoltados, gritavam contra o que viam, mas o velho educador pediu silêncio e, tomando a palavra, disse-lhes: meus filhos, se não podemos dispensar o alimento puro ao benefício do corpo, precisamos também de alimento sadio para a nossa alma. O pão garante a nossa energia física, mas a leitura é a fonte de nossa vida espiritual. Os maus livros, as reportagens infelizes, as difamações e as aventuras criminosas representam substâncias apodrecidas que nós absorvemos, envenenando a vida mental e prejudicando-nos a conduta. Se gostamos das refeições saborosas que auxiliam a conservação de nossa saúde, procuremos também as páginas que cooperam na defesa de nossa harmonia interior, a fim de nunca fugirmos ao correto procedimento. Com essa preleção, a hora da merenda foi encerrada. Os alunos retiraram-se cabisbaixos e, pouco a pouco, a vida dos meninos foi sendo retificada, modificando-se para melhor. Então, o que Meimei quis nos trazer com essa pequena mensagem?
nos mostrar que existem vários tipos de ensinar, várias maneiras de trazer boas lições. E assim como o nosso corpo físico precisa de bons alimentos, nossa alma também. Por isso que estamos aqui, não é mesmo? E para hoje, nós vamos trazer o capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre a estranha moral. Nesse capítulo, Allan Kardec reuniu algumas passagens dos Evangelhos de Lucas e de Mateus, onde traz ensinamentos de Jesus que a princípio contradizem com o que a gente conhece, que Jesus nos ensina, que é o amor, que é a caridade. São conhecimentos, são passagens estranhas. Mas vamos à pergunta 629 do Livro dos Espíritos, para iniciar. E Kardec pergunta aos espíritos: que definição se pode dar à moral? E eles respondem: a moral é a regra de bem proceder, isto é, de distinguir o bem do mal. Funda-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Então, moral é isso, é a regra do bem proceder. Estranho, o que o dicionário nos diz? Que é o que causa espanto ou admiração pela novidade, que de forma alguma segue os costumes, foge aos padrões de uso, ou ainda que desperta sensação incômoda e de estranheza. Então, o capítulo Estranha Moral diz isso, que é uma forma diferente de falar, de mostrar. Dito isso, então vamos ver o que as mensagens do Evangelho nos trazem. Aqui diz, odiar os pais. Isso está em Lucas 14. Como nas suas pegadas caminhasse grande massa de povo, Jesus, voltando-se, disse-lhes: se alguém vem a mim e não odeia seu pai, a sua mãe, a sua mulher e a seus filhos, a seus irmãos e irmãs, mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem quer que não carregue a sua cruz e me siga, não pode ser meu discípulo. Assim, aquele dentre vós que não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Aquele que ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, de mim não é digno. Aquele que ama seu filho ou a sua filha mais do que a mim, de mim não é digno. E essa última parte está em Mateus 10, 37. Outra passagem: abandonar pai, mãe e filhos. Aquele que houver deixado pelo meu nome sua casa, os seus irmãos ou suas irmãs, ou seu pai, ou sua mãe, ou sua mulher, ou seus filhos, ou suas terras, receberá o cento de tudo e terá por herança a vida eterna. Mateus 19, 29. Ainda, deixar os mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Disse a outro: segue-me. E o outro respondeu: Senhor, consente que primeiro eu vá enterrar o meu pai. E Jesus lhe retrucou: deixe os mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Quanto a ti, vai anunciar o reino de Deus. Lucas 59, 60. Não vim trazer a paz, mas a divisão. Não penseis que eu tenha vindo trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Porquanto vim separar de seu pai o filho, de sua mãe a filha, de sua sogra a nora, e o homem terá por inimigos os da sua própria casa. Mateus 34 a 36. Então, meus queridos, se nós tomarmos isso ao pé da letra, realmente nos parece um contrassenso. Mas há que levarmos em consideração algumas coisas. Jesus usava o aramaico siríaco para se comunicar. E os seus evangelhos foram escritos muitos anos depois da passagem do Cristo pela terra.
textos foram escritos em grego. Então imaginem as confusões dessas mudanças de línguas, esses copistas que tinham. Vamos supor, hoje eu estou falando aqui para vocês e daqui 70 anos alguém vai escrever aquilo que eu disse aqui. Então é difícil sair corretamente o que a pessoa falou. Depende muito das traduções, do que os copistas copiavam, do que as histórias vão se seguindo. Por isso que as passagens das falas de Jesus às vezes nos parecem estranhas, por conta disso. Ainda, quando fala em odiar, e a gente pode ver isso no rodapé aqui da passagem do Evangelho, o odiar naquela língua não existe, não é bem traduzido como o odiar que a gente conhece hoje, mas sim gostar menos. Então, quando fala de odiar o pai e a mãe, ele queria dizer gostar menos do que a Deus. Seria no sentido assim, não odiar com ódio, porque imaginem Jesus. Foi o espírito mais iluminado que nós temos conhecimento que pisou a terra. Ele veio nos trazer que mensagem? Mensagem de fraternidade, de amor, de caridade, de igualdade. Jesus jamais ia querer que nós odiássemos os nossos familiares. Muito pelo contrário. Em outro momento ele nos fala para honrar pai e mãe. E em outros, ele inclusive nos orienta a amar os nossos inimigos. Então, se ele nos orienta a amar os inimigos, que dirá os nossos pais, os pais aos seus filhos, aos seus familiares? Então, a gente não pode levar isso ao termo, como ao pé da letra. Nós temos que ter olhos de ver e ouvidos de ouvir e entender a fundo o que Cristo quis nos dizer. Porque Cristo, ele é o governador do nosso planeta. Ele é o responsável por tudo o que acontece no nosso planeta. Desde a sua criação até o momento que nós estamos passando, que hoje nós somos um planeta de provas e expiações. Mas nós estamos em transição para chegarmos a ser um planeta de regeneração. E Jesus está nos conduzindo. E como que a gente melhora? Como que um planeta se melhora? Através dos seus moradores, dos seus habitantes. Um planeta não se melhora sozinho. E como que um habitante se melhora? Através do seu melhoramento íntimo, através da sua espiritualização. Então, o que, no fundo, esses ensinamentos que a priori nos parece estranho quer nos dizer? Simplesmente, Jesus quer nos ensinar que a vida espiritual, ela é a verdadeira vida. Tudo que fala da vida espiritual ela é muito mais importante do que a nossa vida material. Em resumo, é isso que ele quer dizer. Que nós não podemos dar mais valor para o que nós temos aqui, para os apegos da vida terrena, do que para as coisas da vida espiritual, que é a nossa verdadeira pátria, é da onde nós viemos e para onde nós voltaremos. Então esses trechos tão estranhos a priori nos vêm tocar o coração no sentido de compreender esses ensinamentos que Jesus quis nos deixar. Ele foi o próprio amor que viveu aqui na Terra. Então, Jesus nunca ia nos ensinar a odiar um pai, a odiar uma mãe. Imagine o amor que os pais têm pelos seus filhos. Ou as pessoas que cuidam de uma criança, as pessoas que convivem numa mesma família, não estão ali por acaso. Jesus quer que uns aprendam com os outros, que aprendam a conviver, que aprendam a melhorar. E quando ele falou para os mortos deixar os mortos, cuidar dos seus mortos, ele quis dizer que ali só estava o corpo físico, que o que mais importava não estava ali, mas já tinha ido para o mundo espiritual, que é o espírito, que é o que realmente
tem valor, que é o que realmente prevalece após a vida terrena. O nosso corpo físico vai perecer, um dia, o outro vai perecer, mas o nosso espírito é eterno. E é isso que Jesus quis nos mostrar, que é o que tem mais valor. Então, todo esse capítulo, ele serve para resumir um belo e profundo ensinamento, que os interesses da vida futura estão sempre acima de todos os interesses e apegos de ordem material, de ordem humana. O que Jesus disse e que o Evangelho nos traz é que nada nos deve ser mais importante do que a vida espiritual, que é a vida verdadeira. Então, nós aqui vivemos atualmente numa vida cheia de compromissos, com muitas preocupações, com muitas informações, com rotinas e muitos voltados a um consumismo exacerbado, querendo tanto lutar por ter, para conquistar mais e mais. E muitas pessoas vivem numa insatisfação constante, porque quando conseguem adquirir uma coisa, não se satisfaz mais com aquilo, quer outra melhor e assim por diante. E seus dias são tomados por essa corrida atrás de algo perecível. É claro, gente, nós estamos realmente no mundo material, nós precisamos trabalhar, até mesmo porque nós temos a nossa inteligência para desenvolver. O trabalho é uma lei divina também. Nós precisamos trabalhar, temos sim os nossos compromissos, precisamos nos alimentar, precisamos morar, nós precisamos da parte material. Precisamos de dinheiro? Sim, nós precisamos, nós estamos encarnados. O que Jesus quer dizer não é para a gente abandonar a vida material, abandonar nossos compromissos, de forma alguma. Ele quer nos ensinar que a parte espiritual ela é mais valiosa e que nós temos que também empregar o nosso tempo, os nossos esforços, os nossos dias e nos tornar seres melhores e nos voltar um pouco mais para esse lado espiritual, para esse lado também emocional, porque nós não somos apenas matéria. Então é importante nós termos essa noção de que nós somos matéria e espírito, precisamos caminhar nessas duas frentes, mas jamais valorizando mais o material, o ter do que o ser. Porque o que nós somos, ninguém nos tira, ninguém pode nos roubar, a gente não perde. Mesmo quando a gente desencarna, a gente leva junto os nossos conhecimentos, o que a gente aprendeu e também o que a gente fez de mal, são as nossas conquistas, são os nossos verdadeiros bens. Então, o que está acontecendo hoje com as pessoas? Nós estamos vendo aí pessoas muito estressadas, nervosas, sobrecarregadas e muitas doenças ocorrendo por conta disso. Muita depressão, muita tristeza, muitas doenças psicossomáticas, que o que é? É a nossa alma gritando por atenção, é a nossa alma pedindo socorro. Olha para mim, é a nossa alma que está doendo. Muitas vezes as pessoas fazem, claro, a gente tem que ir no médico, com certeza. Nós temos que tratar o nosso físico, mas a questão é que muitas vezes as pessoas fazem todos os exames que precisam ser feitos e não conseguem detectar o que elas têm. E aí que entra, a gente tem essas doenças psicossomáticas que são sobrecargas, são coisas que não são curadas no nosso coração, nas nossas emoções, são traumas que vão sobrecarregando. Então nós temos que buscar essa cura. Nós precisamos buscar ter paz. Então nesse inteirinho,
o lado emocional, o lado espiritual, ele às vezes fica ofuscado, fica ignorado. Mas a questão, gente, é que para ter paz, para ter satisfação na vida, para ter tranquilidade, para ter saúde, para ter harmonia, realmente, quando a gente é uma pessoa realizada, podem te perguntar, você é uma pessoa realizada? Se a pessoa está totalmente bem financeiramente, bem organizada, mas não está bem emocionalmente, essa pessoa não está realizada. Nós precisamos estar em equilíbrio. Então, nós precisamos resgatar o encontro com o nosso espiritual, com o nosso emocional, de modo a nos elevarmos, a nos equilibrarmos. Nós precisamos estar nos espiritualizando. Nós temos que ter contato com o intangível também, termos fé, termos oração na nossa vida. E a própria pandemia pela qual estamos passando também é um grande aprendizado. Veio nos ensinar muitas coisas. Veio nos ensinar que a gente pode viver com menos, que hoje a gente está aqui, amanhã a gente não sabe. Então ela é difícil, ela é, claro, muito, mas ela é também cheia de ensinamentos. E então, dessa forma, a gente pode pensar o que Jesus veio nos ensinar. Ele veio nos ensinar a amar, sobretudo a amar. E como nós podemos praticar esses ensinamentos de Jesus? Vivenciar esses ensinamentos de várias formas. Uma forma muito interessante de nós vivenciarmos os ensinamentos de Jesus é a prática do bem. Independente de crença, independente de religião, independente de qualquer bandeira que a pessoa carregue, a prática do bem é um caminho certeiro na conquista da espiritualização, na conquista do equilíbrio e da harmonia do nosso ser. E aonde que a gente pode encontrar o bem? Dentro do nosso coração. Porque Deus é soberanamente justo e bom. Nós, como seus filhos, temos o germe da bondade guardado em nós. Então, se o bem que a gente tem para fazer está escondido, vamos buscar dentro do coração. Aonde a gente pode fazer esse bem? Aonde a gente estiver, em qualquer lugar. Não precisa ser grande, não precisa ser enorme, não precisa. Pequenas bondades que a gente possa fazer no dia a dia, no meio em que a gente estiver inserido, será fundamental para a nossa vida, para a nossa alegria do nosso ser. Nós podemos fazer isso na nossa família, no local do nosso trabalho, na comunidade, fazendo uma oração lá na nossa casa, quietinho, orar pelas pessoas que estão doentes, hospitalizadas, orar, fazer preces pelos familiares, pelas pessoas que estão necessitando. Às vezes chegam até nós alguma história, alguém contando que alguém está com uma dor, alguém está perecendo disso, daquilo. Não nos custa nada fazer uma prece, pedir a Deus que abençoe, que ilumine. Porque nós também estamos aqui para desenvolver as nossas virtudes. Nós estamos aqui para desenvolver as nossas virtudes. É claro que nós não vamos nos tornar santos de um dia para a noite, não é essa a ideia. Mas que a gente possa diminuir os nossos vícios morais e melhorar as nossas virtudes. Virtudes da paciência, por exemplo. Que a gente possa ter um pouco mais de paciência com aquela pessoa que mora conosco, com o nosso vizinho, paciência no trânsito, paciência no trabalho, paciência, a gente precisa desenvolver. E como é difícil, né? Muitas vezes a gente ter paciência, respirar fundo, contar até 10 e seguir. Mas a gente está se desenvolvendo. E esse desenvolver pode fazer bem para os outros, mas vai fazer melhor ainda para nós. A indulgência também é algo bem importante. Nós olharmos para o outro com um olhar mais indulgente,
sem tantos julgamentos, sem tanto apontar o dedo para aquela pessoa e olhar com mais amorosidade. Porque se nós estivéssemos em seu lugar, será que nós teríamos essa mesma atitude? Talvez a gente teria uma atitude pior ainda. Então, porque é o outro que está fazendo, não serve, não é bom, e será que se nós fizéssemos? Se não é legítimo para o outro, também não para nós. Então, a gente precisa ter esse olhar de indulgência, a caridade. São formas de desenvolver as nossas virtudes, a bondade, a humildade. A humildade que a gente tanto busca é sermos humildes, sermos simples. Porque a simplicidade, ela faz bem, ela é leve. A simplicidade é leve, ela nos tranquiliza, ela nos acalma. E como nos faz bem. E os vícios que a gente precisa se afastar deles? Quais são os vícios? A gente fala em vício, a gente logo pensa em alcoolismo, né, no vício do fumo, das drogas. São sim vícios que a gente deve se afastar. Mas os principais vícios são os vícios morais, que é o vício da maledicência. Falar mal das outras pessoas. O que a gente ganha em falar mal de alguém? O que a gente ganha? A gente não ganha nada, a gente só perde. A gente perde tempo, a gente perde energia, perde a oportunidade de ser útil, perde a oportunidade de estar se melhorando. Então a maledicência, ela já não nos faz bem, a gente não precisa dela para nada. A gente deve colocar em seu lugar a indulgência. A inveja também é outro vício triste, né? A gente vê o outro com algumas coisas, para que tem inveja? Que bom que a pessoa conseguiu, que ela conquistou. Vamos olhar para o nosso gramado e também ser felizes com aquilo que a gente já tem. Ser felizes e valorizar as coisas que nós já possuímos, os nossos amores, a nossa casa, o nosso trabalho, tudo aquilo que a gente já conquistou. Sejamos gratos pelas nossas conquistas. Valorizemos o nosso jardim. O nosso jardim, ele também é bonito. Outra coisa, muitas pessoas passam a dar valor para as coisas quando estão prestes a perdê-la ou depois de perder. Então, que nós possamos dar valor às pessoas enquanto elas estão aqui, pertinho da gente. Que a gente possa dar valor para o nosso trabalho enquanto a gente está empregado. Então, que a gente aprenda a dar valor para aquilo que a gente já tem, que já é muito, com certeza. O orgulho e o egoísmo é o que a gente chama as maiores chagas da humanidade. Porque é o que nos mais afasta de Deus. É o que nos atrapalha e ainda somos muito orgulhosos. E o orgulho, ao contrário da simplicidade, o orgulho pesa. O orgulhoso sofre. É difícil ser orgulhoso. É doído. Então, por que tanto orgulho? Se isso só nos prejudica, nos atrapalha. Então, que a gente possa aprendendo no dia a dia a nos distanciar desses orgulhos da nossa vida, esse egoísmo, que a gente só pensa na gente, a gente só quer estar bem a gente. Então, que a gente possa abrir a nossa mente, abrir nosso coração, nos afastando desses vícios morais, enterrando esses vícios morais na medida das nossas possibilidades, na medida de que a gente vai conquistando. É como subir os degraus de uma escada. A gente não vai conseguir subir uma escada num passo apenas. Não, são vários passos. Nós temos que ir com passos firmes para não cair nessa escada. Temos que ir um passo por vez, um passo por vez. E a partir do momento que a gente consegue subir o primeiro, a gente vai para o segundo e vai conseguindo ter uma vista melhor. Quanto mais alto estivermos, a nossa vista é melhor, é mais bela, é mais iluminada. Porque nós vamos conseguindo visualizar melhor as coisas de Deus.
E é esse convite que Jesus nos faz. Que a gente possa ser úteis aonde a gente estiver. Aonde a gente estiver. Dentro da nossa família, nós não estamos lá por acaso, como falamos anteriormente. E muitas vezes ali que moram os nossos maiores desafios de entendimento, onde a gente precisa ter cordialidade, paciência, muita resignação, mas estamos ali a trabalho, não por acaso. Então que nós possamos florescer aonde Deus nos plantou. Desta forma, meus queridos, nós estaremos nos desenvolvendo espiritualmente, galgando novos degraus em nossa caminhada evolutiva, seguindo o que Jesus veio nos ensinar, valorizar mais o ser do que o ter. O ter é passageiro e o ser é eterno. Investir nosso tempo em coisas que nos tragam algo de bom e não apenas em banalidades inúteis, em futilidades passageiras, que nós possamos investir esse tempo precioso que nós estamos passando aqui em coisas que possam agregar bondade, luz e paz para o nosso coração. Então, meus queridos, essa seria a mensagem de hoje, nos ensinando que Jesus sempre tem um ensinamento maravilhoso para nos trazer. Mesmo que os homens possam ter modificado as suas falas ou mudado alguma palavra por conta do seu entendimento, porque ainda eram homens falhos também, mas Jesus não. Jesus é a nossa luz, é o nosso mestre, o nosso irmão maior. Então, para finalizar, eu trago uma mensagem de Casimiro Cunha, ditado a Chico Xavier, que fala mais trabalho. Na senda da perfeição, mais caminha e mais produz quem estuda e quem trabalha, arrimando a própria cruz. Desejando progredir, serve, trabalha e não tema. Em qualquer tempo e lugar, para vencer, eis o lema. Na grande escola terrestre, toda lição nos ensina que não há quem se promova sem esforço e disciplina. O caminho para os cismos é um trilho marcado e estreito. O rio só chega ao mar porque não foge do leito. A lei é justa e perfeita, traz luz em questão qualquer, cada qual é responsável por aquilo que fizer. Quem exige o esforço alheio para subir e crescer, mais cedo do que supõe, terá que se arrepender. Enquanto podes, trabalha, que a morte não manda aviso, cada minuto é importante no fazer o que é preciso. Traze sempre a mala pronta, investe a vida no bem, o que fizeres na terra é o que te espera no além. Então, meus queridos, essa era a mensagem de hoje. Nós convidamos a todos, não sei se vamos fazer o passe, porque nós temos agora a prece final, né? Se quiserem novamente fechar os olhos, ficar sentadinhos aí nas suas cadeiras, para a gente fazer essa prece final, respirando fundo e pedindo a Deus. Pai amado, dai-nos uma semana de paz e muito aprendizado espiritual. Que possamos ser mais caridosos com os nossos irmãos, dando o nosso melhor na nossa jornada evolutiva. Que sejamos indulgentes com as imperfeições alheias, compreendendo que cada um está em um estágio evolutivo diferente. Que busquemos construir em nossa alma a perfeição que cobramos nos outros. Que possamos entender o nosso papel dentro da Tua obra,
e que sejamos sempre instrumentos fiéis do teu infinito amor. Que todos os doentes do corpo e da alma sejam abençoados e fortalecidos e quiçá curados. Que teu amor envolva a nossa casa espírita, seus dirigentes, colaboradores, assistidos, e da mesma forma envolva nossos entes queridos, nosso lar e a todos que compartilham a existência conosco. Que nossas águas possam ser fluidificadas através dos benfeitores espirituais e que elas contenham os medicamentos necessários para a nossa saúde física e espiritual, e que através delas possamos obter força e coragem para a nossa transformação moral. Que possamos ser tocados em nossos sentimentos pelo teu amor irrestrito, pela tua serenidade e pela tua luz. E assim, Pai amado, agradecidos por todas as bênçãos recebidas, nos despedimos na tua paz. Que teu amor nos envolva hoje e sempre, e que saibamos ser sempre merecedores e agradecidos do teu amor. Muito obrigada, Senhor. Que assim seja.